Essa é a introdução do curso de treinamento de modelagem de biodiversidade utilizando biodinâmica. Aqui então iremos abordar as funções, algumas das funções do biodinâmica, o uso dessas funções e um pouco também, de forma muito breve, a base teórica relativa a esses métodos empregados, disponibilizados no biodinâmica. Então, biodinâmica é um conjunto de ferramentas criadas na plataforma Dinâmica Ego. Atualmente, existem diversos métodos de análise de padrões de biodiversidade, padrões biogeográficos, macroecológicos, e diversos desses métodos muitas vezes são inclusive muito difíceis de serem executados por não estarem disponíveis em um único software ou necessitarem, na verdade, de uma série de passos para serem executados. Então, a ideia do biodinâmica é justamente reunir esses métodos de análise e apresentar uma forma simples de executar esses métodos de análise com entradas e saídas padronizadas. Então, atualmente temos mais de 40 funções no biodinâmica, abarcando diversos padrões de biodiversidade. Todas essas funções, então, estão como funções dentro do Dinâmica Ego, que é uma plataforma de modelagem espacial, e o biodinâmica está disponível para ser utilizado basicamente de 3 formas. No formato Wizard, que é um formato que se assemelha a uma apresentação do PowerPoint, na qual você recebe instruções e vai, ao mesmo tempo que recebendo essas instruções, você vai preenchendo os campos e realizando a análise. Junto a isso, você pode também rodar dentro da própria plataforma do Dinâmica diretamente as funções, sem ter que passar por esse tipo de tutorial, abrindo a função, preenchendo os campos e rodando diretamente a análise, como nós veremos aqui ao longo do curso. E, por fim, você também pode utilizar essas funções, fazendo interações entre as funções, criando seus próprios modelos, tanto para executar tarefas de forma automática, quanto para poder fazer funções mais complexas que utilizam várias análises. Então, esse é mais um modo de se utilizar o biodinâmico. Aqui como exemplo, quando você usa uma função no modo Wizard, você apenas arrasta a função da pasta de atalho do Wizard para dentro do Dinâmica, fala que vai executar, e então inicia esse tutorial guiado que ele vai te guiando em como realizar a análise e ao fim você acaba rodando a análise e obtendo os resultados. Todos os dados de entrada do biodinâmica são padronizados, a gente vai ver como que esses dados estão ao longo do curso. Eles foram padronizados de forma a tentar facilitar justamente que a pessoa consiga usar várias funções, já que ela vai se habituar a como esses dados estão. Como modo de saída, existem diversas saídas, dependendo de qual análise vai ser realizada, mas como padrão, sempre são salvos rasters com os resultados espacializados das análises, reports com parâmetros estatísticos e informações sobre a rodada da análise, além de gráficos quando necessário. Esses reports, então, têm diversas informações, também são salvas figuras para que o usuário possa ter a visualização espacializada dos dados de forma rápida e outros tipos de figuras também, gráficos, tudo isso para facilitar a visualização rápida dos resultados. As entradas, como eu disse, são padronizadas, então todos os dados de ocorrência de espécies em todas as análises devem estar no seguinte formato: todos em formato CSV, com a primeira coluna nomeada de SP, com o nome das espécies, nunca utilizando espaço, apenas underline, seguida de x e y, longitude e latitude em graus decimais. Apenas esse formato de entrada para ocorrência de espécies é utilizado. E ele é utilizado para todas as análises que utilizam ocorrências de espécies. Para as análises de interpolação de valores contínuos e mesmo as de valores discretos, nós utilizamos uma planilha que contém, na primeira coluna, o título dependente da variável dependente, que é a variável alvo da análise, no caso aqui uma de valor contínuo, com esses valores contínuos, seguida das colunas x e y, longitude e latitude em graus decimais. Para algumas análises, você pode precisar apenas dos pontos, sem a informação de espécie ou de qualquer variável, então para essas análises, apenas as colunas x e y são necessárias. A longitude e a latitude em graus decimais. As entradas também são padronizadas para todas as análises filogenéticas. Nós utilizamos árvores no formato Newick parentético
na extensão TRE, podem conter ou não a informação dos comprimentos de ramo. Variáveis preditoras para todas as análises são rasters no formato GeoTIFF e que, no geral, vão ter que estar cortadas para uma mesma máscara com os pixels do mesmo tamanho. Uma funcionalidade interessante é que, caso a sua planilha de ocorrência de espécies não seja totalmente congruente com a árvore filogenética utilizada numa análise espacial filogenética qualquer, o biodinâmico irá fazer o seguinte: ele irá cortar a sua planilha para apenas as espécies presentes na árvore, irá cortar a sua árvore para apenas as espécies que estão presentes na sua planilha, fazendo com que os dois dados estejam exatamente congruentes para análise. Todas as saídas espacializadas, no geral, vão ser saídas com unidades hexagonais e diferentes formas de interpolação. No caso de mapas que expressam beta-diversidade, eles irão também ser apresentados no formato RGB, ou seja, será um raster multibanda, apresentando então esses padrões. Existem diversos reports, cada um específico de uma determinada análise, e diversos gráficos também disponíveis. Para facilitar o entendimento dos dados de entrada, vamos entender um pouco mais sobre os tipos de dados espacializados que são utilizados. Quando você vê uma foto como essa desse cachorro e essa outra imagem aqui do cachorro, que parece um desenho, existe uma diferença fundamental no tipo de arquivo dessas duas imagens. A primeira é um arquivo matricial, que no nosso caso dos mapas é o arquivo raster. A segunda é um arquivo vetorial, que no caso dos mapas é um arquivo shape. A diferença entre as duas é que a primeira expressa os valores, que para nós são as cores da figura, na forma de pixels. Por isso que quando ampliamos podemos ver os pixels, e cada pixel tem um valor único. Enquanto na segunda imagem, a forma ela é desenhada por meio de um vetor matemático, tanto que você pode ampliar indefinidamente a segunda imagem e ela nunca irá ficar pixelada ou quadriculada. Dessa forma, essas imagens expressam com graus de simplificação diferentes a natureza e, de forma similar, os mapas raster e shape também expressam a natureza de forma mais ou menos simplificada. No caso dos mapas, os mapas vetoriais podem ser de vetor do tipo ponto, linha ou polígono, enquanto os rasters podem ser rasters de uma única banda ou multibanda. Vetores, no geral, têm menos realismo, enquanto rasters têm mais realismo da representação da natureza. Vetores têm arquivos menores, de uma forma geral, enquanto rasters maiores. Vetores são formas de generalização mais grosseira, enquanto rasters são muito mais precisos. Vetores têm associados geralmente bancos de dados, que são as tabelas de atributo, enquanto rasters, cada pixel tem um valor único. Um vetor, como esse mapa da América do Sul, para cada feição desse vetor, então, você tem diversos dados associados nessa tabela, que nós chamamos de tabela de atributo. Se você faz uma consulta por uma região específica desse mapa, você verá todas essas categorias. Por outro lado, um arquivo raster, ou arquivo matricial, quando você amplia ele, a informação que ele tem é puramente numérica. São valores que estão associados pixel a pixel. Essa diferença, essa existência de apenas um valor nos rasters, ela é muito útil para cálculos de mapas e álgebra de mapas. Aqui podemos ver o exemplo de um arquivo raster, nesse caso de temperatura, e aqui um raster multibanda, que pode representar, nesse caso aqui, por exemplo, beta-diversidade. Para saber detalhes sobre a utilização das funções do Biodinâmica e para seguir o treinamento deste curso, utilize a apostila do Biodinâmica. Nessa apostila, você encontrará um guia completo de todas as funções do Biodinâmica, um guia de instalação do Biodinâmica, tutoriais sobre o uso do modo Wizard, informações sobre os dados de entrada padronizados utilizados no Biodinâmica e informações sobre a utilização dos dados de exemplo para o treinamento do Biodinâmica. Esses dados estão disponíveis na própria instalação do Biodinâmica. Quando você instala o Biodinâmica, esses dados de exemplo são salvos em uma pasta em seu computador. Utilize o guia
para saber onde encontrar esses dados. Esses dados também estão disponíveis online. Com esses dados, você pode realizar todas as análises do Biodynamic. Esses dados abarcam todas as funções do Biodynamic e permitem que, durante o treinamento, você possa testar todas as funções disponíveis. O guia de funções ele é padronizado e indica qual tipo de dado do dado de exemplo você deve utilizar em cada função. Além disso, no guia de funções, você verá detalhes sobre cada dado de entrada, cada função. Assim, utilize a nossa apostila para seguir as aulas deste curso e para tirar dúvidas sobre todas as funções do Biodynamic. Cada função está explicada detalhadamente no guia. Além disso, cada página do guia tem um link para a nossa wiki, que conta com mais detalhes sobre as funções. Dessa forma, utilize essa apostila durante todo o curso.